Olá, consciência! Meu nome é Mário Jorge, eu estou sempre aqui divulgando ideias da minha experiência pessoal e baseadas na experiência do físico americano Thomas Campbell, especialista em consciência e autor da teoria Minha Grande Teoria de Tudo, que em breve está de volta aí disponível na nossa livraria, no nosso site, em mais uma semana ou duas. E sempre também, nas terças-feiras, nós estamos com uma série muito bacana, trabalhada em conjunto aqui com o meu amigo carioca Zeca Werneck, que acrescenta muito para esta visão, né, da realidade como um videogame, e a gente tem trazido todas as terças essas discussões sobre o funcionamento da realidade, a nossa relação com a realidade, em especial com ela como um videogame, como uma realidade virtual, e discutindo as regras do jogo, porque a gente entra nesta realidade, né, sem manual e tem que sair batendo cabeça. Então, a proposta aqui sempre é compartilhar a nossa experiência conjunta e dos estudos que a gente faz e das batidas de cabeça que a gente já deu na vida, que ajudam bastante nessa hora, Com para certeza. poder compartilhar com você um pouco sobre essas regras do jogo, para que você possa, nos ouvindo e conhecendo um pouco sobre as regras e sobre esses percalços já trilhados, você possa agilizar o seu lado e compreender um pouco mais sobre o funcionamento desta realidade. Então, abro para o Zeca fazer a apresentação, a abertura dele, e depois, hoje, nós vamos aproveitar. Eu fui atrás, coletei em todos os nossos vídeos vários comentários e perguntas dos participantes, e a ideia hoje é estar dando um feedback para as pessoas sobre esses comentários e sobre essas dúvidas que elas foram apresentando. Apesar da gente ter feito alguma tentativa de resposta rápida, hoje a ideia é expandir sobre essas questões que surgiram. Então, Zeca, fica à vontade para a sua abertura aí. Obrigado, Mário. Dá boa tarde aqui para todos aí que já estão acompanhando aí algumas semanas a gente, agradecer essa participação. E hoje eu acho que é ótimo que a gente vai aproveitar para responder algumas perguntas que acabaram ficando sem resposta ali no nosso chat. E o Mário está com a lista aí, podemos começar. Estou pronto aqui. Beleza, então. Então, eu vou destacar em cima de qual vídeo foi dessa. Porque a gente sempre tem um título para cada Sim, semana, apesar do título principal ser regras do jogo, tem um título específico. Eu vou falar qual é o título de qual é o vídeo, onde a pessoa levantou essa questão, apesar de que isso não importaria muito. O mais importante é discutir essa questão do nosso ponto de vista de suporte aqui da realidade virtual, da inteligência artificial, né, que a sim. gente tem muito de inteligência artificial, como o Zeca fala, embarcada aí no nosso avatar, no nosso personagem. Então, vamos ver a primeira pergunta aqui. Então, vamos começar do vídeo mais recente para os mais antigos. Ah, E a maior luta do ser humano é contra o medo. Foi o nosso último vídeo, o povo gostou sim. bastante, tem vários comentários bastante positivos. Nós também, né? A gente também está tendo algum prazer, nós não estamos fazendo isso amarrado em grilhões, a gente está se Não, divertindo também, né? claro. Então está sendo uma oportunidade de trocar uma ideia, de ver pontos de vista diferentes e nos divertir um pouco também, que faz parte da vida, né? Nós estamos vivendo, nós não estamos só fazendo lives, nós estamos vivendo durante as nossas lives, né? A interação Sim. tem sido muito bacana. E aí a Rosela perguntou e o que o medo, né, que a gente estava se referindo, abrange, sobre que tipo de medo a gente está conversando, né? Que nós estamos falando que a maior luta do ser humano é contra o medo. Então ela pediu Sim. algum esclarecimento sobre isso. Se você quiser começar, fica à vontade, senão eu também posso. Assim, o que eu acho que a gente falou bastante, né, nesse episódio aí do medo foi sobre a ignorância, né, que a gente estava falando aqui. A ignorância é a maior causadora do medo, né? Porque se você não sabe, a tua mente trata de inventar alguma coisa para aquilo que você não sabe. E normalmente essa invenção ela acaba sendo
assustadora, porque a mente ela tem uma função de nos proteger. Então, ela quer nos manter na nossa zona de conforto, de uma maneira que a gente não esteja correndo riscos. E tudo que significa risco, para ela, é perigo de vida. E ela prefere que você se afaste. Então, se a gente consegue buscar mais conhecimento, automaticamente a gente vai dissolvendo os nossos medos, né? Porque você vai entendendo realmente como é que é o funcionamento. A gente hoje já tem informação suficiente para não sentir mais medo de onde a gente está, porque na verdade nós estamos em um jogo, né? E é um jogo muito tecnológico, muito sofisticado, e que ele pode ser muito bem aproveitado, mais bem aproveitado, se a gente souber o funcionamento dele. Então, essa busca de informação sobre o que nós estamos fazendo aqui, como é que esse universo funciona, como é que o nosso corpo-mente, que a gente aqui chama de avatar, funciona, quanto mais informação a gente tiver disso, melhor será a nossa experiência no planeta Terra, que é o que nós todos estamos fazendo aqui. E cada vez mais isso está disponível, seja pela internet, seja por livros, onde você quiser buscar, seja por mestres espirituais ou filósofos, ou até pela própria religião. Cada vez mais isso vai ficando mais claro para a gente, né? Inclusive, a própria tecnologia está facilitando esse entendimento. E aí a gente vai perdendo esse medo, né? Porque um medo, ele gera outro, né? Porque isso vira uma reação em cadeia, né? Essa ignorância do que a gente é e do que a gente está fazendo aqui. Então, à medida que você vai curando isso, né? Dissolvendo esses medos, a tua vida fica com outra qualidade. Fala, Mário. Não, perfeito. Eu acho que você cobriu de uma forma bastante clara, né, essa questão do medo, totalmente conectada com a ignorância, e os dois juntos, e com essas historinhas, essas narrativas Sim, que a gente conta para a gente mesmo em função dessas duas coisas, para é, aplacar esse medo, isso também gera formação de ego. Então, eu diria, o ego também está altamente associado ali, porque o ego, uhum, quanto mais ignorância, mais facilmente a gente tem medo, mais crenças e historinhas e narrativas a gente inventa e mais a gente reforça o ego. Então, isso tudo junto acaba nos levando para esses medos. Uma coisa importante de ressaltar, talvez seja, que eu costumo fazer, nós estamos falando aqui do medo, vamos dizer, psicológico, para chamá-lo de alguma forma, que é o medo com relação a ideias, a conhecimento, a desconhecimento, a crenças, né? E não o medo, por exemplo, se você vai entrar numa floresta e tem animais selvagens, é natural que você tenha medo e o medo vai te sim, ajudar a ter cuidado, né, com a questão da sobrevivência, que você também citou. Então, esse medo é natural. Você vai entrar numa zona de guerra, você vai ter medo. Você vai entrar claro. numa zona de crime, você vai ter medo. Sim, Natural. Você vai andar no meio de um trânsito selvagem, né? Como a gente costuma ter, natural que você tenha algum medo e preserve, isso te ajude a preservar a vida. Então, isso são coisas naturais. Agora, a partir daquele que é o medo do que vai acontecer, eu não sei onde eu estou, eu não sei qual é o desenrolar dessa história, né? E aí eu começo a criar uma história mirabolante internamente, as minhas narrativas, que é outro alvo de outra bate-papo aí, e aí eu começo a sim, ficar com medo daquilo que eu estou criando na minha própria mente. E é muito importante sim, também dizer que a mente, né, a mente, o conjunto mente-cérebro, ele, desse personagem, ele não consegue diferenciar entre algo real, um medo real, por exemplo, de um animal selvagem, e esse medo criado na mente, né, por conta dessas narrativas e dessa ignorância. Medo é medo, e medo gera estresse, e medo prejudica, inclusive, a saúde, as defesas e tudo mais. sim, Então, é uma luta do ser humano que a gente focou atrás desse medo, e esse medo abrange principalmente esse lado que, na verdade, é quase que criado por nós mesmos, né? Não é um medo com existência real, é fruto da ignorância. Bom, vamos lá olhar exato. mais uma. E É lembrando bom. sempre também que é importante
buscar a experiência, né? Não só a informação, mas colocar a informação em prática, né? Cada um tem que ter a sua experiência. Claro. Só ler livro, só assistir a palestra e depois não colocar em prática as coisas que estão sendo indicadas para se fazer, não adianta, né? Então, isso tudo é um processo que anda junto, né? É. É o conhecimento e a prática, né? Isso tem que Inclusive, estar. a gente comentou sobre estas questões do medo, que você tem um caminho de saída disso, que você demanda coragem sua em busca desse medo. E embaixo de cada crença, de cada estresse, cada sentimento negativo, provavelmente vai ter um medo enterrado embaixo de uma crença lá. Isso é uma das coisas que o Tom sempre ressalta. E você vai começar jogando luz, né? Descobrindo onde é que está, que crença é Sim, essa que foi incomodada, que medo é esse que está por baixo, e você vai jogar luz, e quando você joga luz, né, tem até uma tirinha bacana, que o cara encontra o medo dele, o cara encontra um personagem e é baixinho. Aí ele fala, mas quem é você? Ah, eu sou o seu medo. Nossa, mas eu pensei que você era mais alto. Porque o medo, quando está escondido embaixo do tapete, sim, ele é ele fica muito maior. mais assustador do que depois, quando você realmente descobre do que se trata, quem ele é e a estatura dele, né? É, Então, a luz sempre ajuda já a começar a dissolver esse medo. Então, sim, com colocar luz certeza. sobre isso é sempre uma coisa que ajuda muito, né? Muito importante isso. Legal. Então, alguém escreveu o seguinte, é um pouquinho longo, mas acho que vale a pena ler para tentar entender a perspectiva da pessoa. Foi a Márcia. É bom ter medo, ele cuida de você. Nem quero perder todo o medo. É importante ter medo porque é ele que cuida da gente. Parece que a pessoa, assim, né? Dá até a impressão que ela estava com medo de perder o medo, né? Ele é nosso instinto de sobrevivência, só É, precisamos cuidar da sensibilidade. Não, você vai ver que tem coisas aqui que até fazem sentido, tem outras que ela está misturando com justamente com esse é, que a gente estava discutindo. Só precisamos cuidar porque é ele que cuida da gente, o instinto de sobrevivência, só precisamos cuidar da sensibilidade de saber se o medo é real, se ele está nos falando de algo real ou irreal. Cuide desse medo. Não deixe que ele te bloqueie, não, deixe que ele cuide de você, senão você não vive. Então, assim, está vendo uma confusãozinha aqui. Não faz nada. O medo cochicha no seu ouvido. Ele te coloca onde você precisa estar. O medo é o seu melhor amigo. Quando você mais o respeita, quando conhece a sua fala, mais sensível você fica. Jamais acredite que você eliminará totalmente o medo, pois ele é nosso amigo, nosso instinto de sobrevivência. Ele é natural da nossa essência, ele cuida de nós, mas precisamos saber entender sua fala e agir com o nosso coração. Quanto mais consciente dele e quanto mais vivemos no agora, mais intuitivo ficamos. Então, mais ele nos ajuda e mais acertamos. Ouvi algo nesse sentido hoje e uma abençoada, creio que seja assim. Então, Márcia, tá? Então, assim, ela está misturando um pouco sim, as estações bastante. e, É, e confundindo um tipo de medo desse, que a gente já explicou um pouco, com outro. sim. Então, se você quiser ajudá-la aqui a compreender um pouco mais. Na verdade, é aquilo que o Mário falou agora antes, né? Tem o medo natural que a gente não deve perder, pelo contrário, a gente deve ouvir ele, né, para certas coisas, né, certas decisões, como entrar na floresta ali, no exemplo que ele deu. Mas o que a gente está falando aqui é principalmente de um medo que se desdobra em vários outros, que é o medo da morte, né? Então, pelo nosso desconhecimento do que nós somos e do que nós estamos fazendo aqui, nós temos muito medo da morte, e isso gera uma série de consequências dentro da nossa própria vida. Muita gente não quer nem falar nesse assunto, outras sofrem muito com isso, até quando entes queridos vão embora, que é natural da vida, que acontece na vida de todo mundo, e isso gera muito sofrimento, porque as pessoas não conseguem compreender realmente o que nós estamos fazendo aqui. Então, esse é o principal medo que a gente tem que olhar, né? Esse é o medo primordial. E por que que ele é assim? Porque a gente diz que tem fé, muitas vezes, né? Mas a gente não acredita de verdade.
se a gente acreditasse de verdade no que as religiões falam, que os mestres falam, a gente não teria esse medo, né? Então, o que eu indico é que a gente não tenha uma fé pura, assim, simples, assim. Não, eu acredito e pronto. Existe uma coisa que eu gosto de chamar de fé inteligente, que é a gente acreditar no processo. Então, se eu acredito que eu estou num jogo de evolução e eu começo cada vez mais a buscar informação sobre isso e constatar que realmente eu estou, e que esse jogo tem um significado e tem um objetivo e tem uma inteligência enorme por trás regendo isso, eu passo a confiar nesse processo. E entendo que tudo o que acontece dentro desse processo é para minha própria evolução, mesmo que aparentemente sejam coisas que tragam sofrimento, que tragam perdas, né? Que são coisas que a gente se acostumou a classificar como ruins. Mas eu tendo fé no processo, no que está acontecendo, e entendendo que aquilo ali está me trazendo sempre alguma sabedoria, que se eu aprender como extrair essa sabedoria, eu vou sair maior disso, eu perco esse medo e passo a encarar todos os desafios com confiança de que aquilo vai me trazer o melhor, né? Então, isso eu acho que é muito importante para a gente perder esse medo, entender realmente o que que a gente está fazendo aqui. E a gente está chamando aqui de uma realidade virtual que funciona como um jogo e que esse jogo tem um objetivo de nos fazer evoluir. E não é só quando a gente está no momento agradável. Todo mundo gosta do momento agradável, então todo mundo buscando o momento agradável. Mas esse jogo ele é dinâmico. Ele tem altos e baixos, ele tem vários acontecimentos o tempo todo, ele é imprevisível, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, uma hora acontece uma coisa boa, outra hora outra coisa que você não gosta tanto, e você fica sendo jogado nessa gangorra sem saber muito o que que você está fazendo. A partir do momento que você busca conhecimento, começa a entender isso tudo que a gente está falando aqui, e mais um monte de informação que tem por aí, você entra no jogo. Ao entrar no jogo, você passa a ser um jogador, né? Então você não é simplesmente uma coisa qualquer que caiu de paraquedas aqui nesse planeta. Não, você está participando de um jogo que tem regras, que tem objetivos e que você está aprendendo a jogar ele. E aí você passa a jogar esse jogo com muito mais eficiência e muito mais alegria, com muito mais sabedoria, e vai extrair muito mais coisa desse jogo, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Não seria ter uma fé em um Deus que a gente nunca viu, né? Que a gente só ouve falar, a gente pode sentir um pouco e tal, mas acreditar no processo que ele criou, né? Acreditar que ele criou uma coisa, porque a gente vê essa inteligência, se a gente olhar para qualquer lugar, a gente vê essa inteligência claramente. Basta você se olhar no espelho. Você tem um corpo e uma mente que é uma inteligência fenomenal. A maior inteligência do planeta está nesse corpo que todos nós temos, né? Não precisa ser rico, ser pobre, ser alemão, brasileiro, seja lá o que for, qualquer lugar que você nasceu nesse planeta, você recebeu um corpo que é a maior tecnologia que existe no planeta, a maior inteligência que existe. E você está conectado com isso. Então, se você buscar ver essa inteligência na natureza, no relacionamento com as pessoas, na forma que o mundo funciona, os planetas como funcionam, o universo como funciona, você vai entender que você está dentro de uma inteligência espetacular. E aí é só você buscar confiar que essa inteligência está trabalhando para que tudo funcione da melhor maneira possível para você também. Não só para o todo, mas para cada um de nós. Me estendi um pouco aqui, mas Não, tudo bem, não tem problema. Eu acho que nós estamos tentando ajudar e eu acho que é, foi tudo muito interessante. E eu ressalto aí um ponto que não me ocorreu de falar e ocorreu a você, por isso que é bom estarmos em dois, que é essa questão sim, do medo da morte, né? Você trouxe uma correlação aí muito importante, porque a morte, para a maioria dos humanos, que nem sabe o que é e nem onde está e nem o que está fazendo, que deve ser uns 95% da população, o maior medo é o medo da morte, é o maior desconhecido. E aí, como a gente comentou, né, o medo também está associado com a ignorância e tem logo a ver com essa aí, que é a coisa que é mais ignorada é o destino do ser, né?
se ele morre, se acaba, o que acontece, ou se não acaba, de repente ainda é pior, vai para o inferno, né? Então, tem um monte de Também. possibilidades maravilhosas aí que o próprio ser humano imaginou, né? Sim. Para assustar a ele mesmo. Então, esse medo da morte é um medo do desconhecido. Então, tudo aquilo que eu ignoro, eu desconheço, eu associo com o medo da morte. Então, indiretamente, a maioria dos medos, outros, que não esse enorme, é medo da morte também, porque tem a ver com o desconhecido. Então, tudo isso mexe muito com a cabeça das pessoas, que, como você falou, elas evitam muito até discutir esse assunto. Mas a gente não evita justamente porque a gente vai acabar aqui nesse trabalho tentando eliminar os medos, e começando pelo principal deles. É um videogame. Você é a consciência, é o eu real que pilota esse avatar, né, nesse enredo desse personagem, como o, o, o Zeca costuma explicar, e bate muito com a nossa explicação aqui também. Então, esse ser não morre. Né? O ser que você é, a consciência que você é, o eu real que você é, não morre. Ele experimenta, inclusive, mais de um avatar. Ele vem, aprende, vive, volta, né? Tem fases de transição, de saída e de entrada, e vai emendando uma experiência na outra e vai crescendo, eventualmente, até chegar ao ponto, né, de estar interessado nesses assuntos. Já é um ser. Quem está interessado nesse assunto e disposto a discuti-lo, a ouvir a respeito disso, já não é um ser comum. Tá? Na minha Sim. classificação de superficial e rápida, é um ser que já está acima da média da grande maioria, porque está disposto a se aprofundar um pouco mais nisso, e você já vai perdendo esse medo da morte. Agora, uma das coisas que a Márcia falou que é interessante, que ela está conectando com algumas coisas que fazem sentido, eu tenho a impressão que ela não soube usar, talvez, as melhores palavras para descrever o assunto, mas uma coisa dessa é assim: o ser que você é tem uma intuição, tem acesso a intuições. Né? Então, pode perceber um pouco mais das coisas, e não tem nada a ver com o medo. Né? Não tem nada a ver com esse medo, tem a ver com o ser que você é, com você estar mais consciente, mais presente e prestando atenção nessas intuições que você recebe, que alguns preferem dizer que vem do coração, né? Que seja do seu interior, do ser que você realmente é, e esse é muito bacana. E agora, realmente, essa questão do medo, não existe nada, né? O medo é bom naquela proteção básica do ser humano, da vida do avatar, e nós temos muito dele também, porque saímos lá das cavernas, né? Nos defendendo de muita coisa ruim, que era muito comum, de muito risco, e agora a nossa mente também, um outro fator importante de lembrar, a nossa mente, ela não diferencia uma coisa que você está vendo, né, como aparentemente real, né, aqui nesta realidade, e uma coisa que você está imaginando, sonhando, delirando, ou vendo, eventualmente, num mundo virtual. Vamos dizer que você põe um capacete de realidade virtual e está presenciando. Né? Quantas vezes a gente vê cena de pessoas que não estão acostumadas, morrendo de medo, sei lá, está rolando alguma imagem de tipo de uma Filme de montanha terror, né? russa, Filme de terror. ou não, até uma montanha russa, e a pessoa É, começa a ficar assustada, ai, pelo amor de é. Deus, me tira daqui. A pessoa não lembra de puxar o capacete fora, porque assim, a É a mente, tecnologia. É. literalmente, eu publiquei hoje um trechinho da Ana Beatriz, é psicóloga ou psiquiatra, não lembro, falando, e ela está comentando isso. A mente não diferencia o real do imaginado, o real do sonhado, o real do visualizado, né? Ela não diferencia. Então, as reações automaticamente vêm. E ela não diferencia entre um medo real e um medo desses criados na nossa própria mente, com nossos próprios Sim. enredos. Então, isso também é importante saber. Então, compreender melhor esses mecanismos que a gente fala, que é compreender as regras de funcionamento do jogo. E aí você começa ficando mais consciente, mais atento, presente, se observando, ver quando você está tendo alguma reação desmedida, né? Verificar um pouco lá embaixo o que está acontecendo, ou se é algum desvio desses de tomar gato por lebre aí, né? Mas conhecer isso é importante. Eu acho que, de qualquer forma,
o assunto que ela trouxe à tona foi bem útil, pode ser útil para mais pessoas. A ideia de trazer essas discussões das perguntas e das observações é porque a dúvida de um pode ser muito bem cabível para muitos outros, porque somos todos Sim, humanos e estamos batalhando com o mesmo tipo de coisa, né? exatamente. Então, vamos lá para mais uma observação aqui que veio. Essa é da Nice. A cada dia eu renovo meus votos para viver o meu dia livre de culpa, medo e apego. Faz parte dos meus votos diários, para ela mesma, obviamente, para que eu consiga viver em sabedoria. É fácil? Não, mas com autodisciplina e algum domínio ou gerenciamento do ego, eu vou seguindo. Parabéns, esse é um pouco do caminho que a gente está propondo aqui. Quer fazer algum comentário, Zeca? Eu acho essa palavra apego muito importante, porque, na verdade, esse jogo ele tem três participantes, né? Tem o que você é, a sua consciência, né? Eu chamo de eu real, o Mário chama de consciência, mas que é a mesma coisa, né? Que é a nossa essência, que é aquilo que é eterno, que não se machuca, não tem nenhum perigo de acontecer nada com com essa parte sua, que é você mesmo. E tem um personagem que é criado para você jogar o jogo e tem o teu avatar, né? Então são três participantes. O teu avatar, ou ele é dominado pelo personagem, ou ele é dominado pelo eu real. O personagem, para resumir, é um conjunto de crenças que geram apegos. E é por causa desses apegos que a gente sofre. Então a gente acredita que é esse personagem, então aquilo passa a ser tudo para a gente. E a gente está falando aqui de morte, mas qualquer coisa que signifique término para esse personagem, seja do que for, é uma dor de morte, né? Seja Relacionamento, qualquer coisa. relacionamento, trabalho, mudança de alguma coisa mais drástica na tua vida, é uma dor muito forte, porque a gente está muito apegado ao personagem, muito identificado com o personagem. Então, uma maneira da gente sair disso é a gente começar a distinguir o que é real e o que é personagem, né? E esse é o processo de autoconhecimento que a gente propõe aqui que todos façam o tempo todo, né? Porque esse jogo ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem descanso. Ele é um jogo muito ativo. E você tem oportunidade, tem essa vantagem de estar o tempo todo usando tudo que acontece para fazer essa desidentificação. E esse processo é você com você mesmo, você se questionar por que eu tenho determinadas atitudes, por que eu tenho medo disso ou daquilo, porque isso tudo, na verdade, são crenças que você foi colocando ao longo da sua vida e que se tornaram verdades para você, né? E isso gera esse apego que causa todo sofrimento, né? Então é importante entender isso. Perfeito, perfeito. Um assunto que eu acabei esquecendo de comentar das questões anteriores, que a gente está falando do medo da morte, também me ocorreu antes e acabou voltando agora. A gente está falando de experienciar, né? Está falando de perceber e perder o medo também por conta de pesquisa, estudo, experiência, né? Não é apenas porque eu estou dizendo, não tenha medo disto, né? Isso não vai ajudar você em nada, não vai. Se você não tiver isso interiorizado, você vai achar bonito, interessante, mas não vai realmente te ajudar. E com essa questão da morte, você tem algumas perspectivas, você não precisa morrer para perceber que você não morre, né? Então, uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é ouvir relatos sérios, né? Existe aí o canal, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, o Zeca, mas eu tenho amizade aí com o físico Carlos Mendes, que Não, junto acho que com não o falou. Ah, médico doutor, vai me sumir o nome agora, mas ele tem um neurologista, ele é um neurologista que já era amigo do pai dele, eles acabaram abrindo um canal em função de experiências que esse médico tinha, de muitos relatos dentro de hospitais, e eles começaram a montar um estudo
de relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte. E o que acontece geralmente nessas experiências de quase morte, o canal se chama Afinal, o que somos nós, então tem cerca de uns 200 vídeos lá de relatos, cuidados com bastante seriedade, de experimentação, pessoas relatando, né, para nenhum ganho, nenhuma delas foi paga, né, elas compartilharam com o objetivo de ajudar outras pessoas que estão passando ou que têm parentes que passam por essas coisas, as pessoas têm esse interesse e compartilham. Não é nada pago ali, não é nada feito, não é nada, é grátis o canal, não é nada vendido, né? Então, assim, não é algo visando lucro, é isso que eu quero dizer, é um canal de benefício para a humanidade, né? Então, ali você pode constatar relatos de pessoas cuja consciência permaneceu com elas e fora do corpo, inclusive quando o corpo, por períodos de segundos ou minutos, permaneceu morto, como constatado por médicos, teve experiências e relatou coisas, algumas delas que puderam ser verificadas pelos médicos e pessoas envolvidas, que realmente ocorreram, né? Então, são evidências muito úteis, né, que você pode ter. Você não precisa passar por uma experiência de quase morte para ver isso pessoalmente. Se passou, teve algum ente próximo que passou, não escarneça, não faça piada, não pense que a pessoa é louca, não. A pessoa está passando por uma situação onde o eu real, a consciência dela, saiu do corpo, que ela não está presa e não é originada ali, né? E essas experiências evidenciam isso, onde essas pessoas têm esse tipo de experiência. Então, esse é um dos campos. Outro campo que você pode ter, estados profundos meditativos, que inclusive gerem ou não visão remota, que gerem ou não experiências fora do corpo. Então, tem uma série de coisas que você pode perceber por você mesmo, sem morrer, né? Inclusive, às vezes, terapias de regressão, onde você consulta e verifica que você já teve outras experiências anteriores, fases de transição entre umas e outras. Então, tem uma série de coisas que você pode, caso se interesse por isso, olhar, né? E a mais simples dela é essa, esses canais com relatos destas pessoas tomados de forma séria. Existem, inclusive, documentários sobre isso, muitos médicos internacionais, muitos livros escritos, existem até trabalhos científicos divulgados em revistas científicas. Então, não é um assunto feito como bruxaria ou como voodoo, não é nada disso, não. Assunto tratado sério por pessoas sérias, tanto que passaram como que reportaram. Então, esse medo da morte, você tendo acesso a esse tipo de informação e de detalhe, né, e de experimentação, em alguns casos, como eu também citei, são coisas que vão te ajudar nessa direção também. Você não tem que sair simplesmente acreditando no que o Mário e o Zeca estão te falando. Vai investigar. Põe um pouco de suor nessa camisa aí que você vai ver que tem muito menos motivo para você ter medo do que você imagina para começar. Exatamente. Então, aí tem aqui a Maria. Então, excelente tema. Silenciar o medo talvez seja um dos maiores poderes de uma mente, pois permite mais ligação com os insights da inteligência cósmica e de sua influência para reduzir a entropia nessa realidade virtual que é quase real, né? Então, a Maria está trazendo um tópico bem interessante, porque ela já está, vamos dizer, bem entronizada aí com o nosso papo, né? Não é marinheira de primeira viagem, você vê pelas coisas que ela está comentando aqui. Sim, a realidade é virtual, a realidade é um videogame, o nosso corpo, né, nós temos um corpo, um avatar, um personagem. O avatar é o básico, é o mecanismo, né? É o corpo. E o personagem é a história que a gente acaba adquirindo ao longo do caminho para esse corpo e que juntos formam algo com o que você se identifica, como o Zeca acabou de falar. E a mente, não é propriamente a mente, só fazendo uma pequena correção, a mente é uma coisa que a gente usa porque é o mais comum, né? Mas a mente ela reflete os pensamentos. Os pensamentos e a mente são uma ferramenta da consciência que nós somos, tanto que a consciência, que é o mais fundamental, o eu real, ela pode observar a mente, pode observar os pensamentos,
pode interagir com eles ou zerá-los e a gente continua existindo. Então, esse seria mais ou menos o que eu comentaria a respeito disso. Isso é importante, que a gente tem não só o poder, mas o dever de comandar a nossa mente. E enquanto a gente não faz isso, ela nos comanda, inclusive nos colocando medos que não são reais, né? Por crenças que foram instaladas e de uma maneira que inconsciente, né? Muitas vezes, quando a gente é criança, às vezes a pessoa tem um medo de falar em público e não entende por que tem aquele medo, mas muitas vezes foi alguma coisa que aconteceu na infância dele e ali criou um trauma e ele passou a acreditar que aquilo ali é uma coisa que ele corre perigo de fazer e não consegue fazer e acaba prejudicando a vida presente da pessoa. Então, entender que a nossa mente não é o que nós somos é muito importante. Ela é um aparelho muito eficaz, muito eficiente, maravilhoso, mas a gente deve comandar a mente. A gente deve aprender o funcionamento dela e comandar ela da maneira como a gente comanda esse computador aqui. O Mário está falando lá no dele, eu estou no meu, a gente está comandando e por isso a gente está fazendo esse encontro aqui. Se a gente não comandasse o computador e ele resolvesse passar outra coisa na tela aqui, a gente ia perder essa oportunidade, né? Mas é verdade, eu acho que entender isso é muito importante. E uma coisa que a gente deve começar a fazer já é entender que nós não somos o nosso pensamento. A gente tem o poder de observar o nosso pensamento. Se a gente pode observar os pensamentos, quer dizer que e quanto mais você vai se separando, pode falar, Mário. Não, por favor, repita a última frase, porque travou. Não, eu estava falando de observar os pensamentos, né? A Isso. gente poder observar os pensamentos, e quanto mais a gente faz esse processo consciente de eu estou observando meus pensamentos, mais a gente se separa deles e mais domínio a gente vai tendo da nossa própria mente. A gente tem que sair da condição de observado para observador, né? Como você falou aí antes, nós somos o observador. E a partir dessa observação, a gente vai tomando decisões e não vai seguindo o que for acontecendo e para onde a nossa mente vai nos levando, né? A gente tem que observar ela, ver o que ela nos traz, as informações que são trazidas conforme a experiência que a gente está tendo, analisar aquilo e tomar decisões conscientes, né? E não simplesmente reagir ao que acontece. Eu tenho um exemplo aqui muito bacana que eu tive no Núcleo de Desenvolvimento Humano aqui em São Paulo, uma escola de desenvolvimento do ser que eu frequentei por alguns anos, e o Pedro José Englevalo era o líder lá, e ele acabou morrendo recentemente, né? Ninguém dura para sempre, nem os mestres, né? E ele dava um É verdade. excelente exemplo sobre a mente, e ele falava, imagine um rádio, você ganhou um rádio que consegue sintonizar e sintoniza qualquer estação de qualquer lugar no mundo, a qualquer momento, na língua que estiver, e é um rádio fantástico, ele só tem um defeito, ele tem vontade própria, ele vai saltando de uma estação para outra a qualquer momento e vai captando qualquer coisa de qualquer lugar e vai. Então você liga e ele começa a tocar por vontade própria. Então, assim, que utilidade teria um rádio desse para você? Vamos dizer, boa parte do tempo ele vai estar falando russo, chinês, Sim. eslovaco, e vai estar falando qualquer coisa, e um segmento disto, outro segmento daquilo, ele tem zero utilidade para você. Agora, você imagina que utilidade, né, que benefício traz para você uma mente da qual você não tem qualquer domínio, que ela capta qualquer pensamento de qualquer um, de qualquer fonte, inclusive você, e solta ele no meio de qualquer situação que você está, sobre qualquer coisa. Então, assim, é exatamente esse rádio, esse tipo de mente, ele não presta para nada, exceto te prejudicar. É disso que estamos falando aqui. Então, esse domínio de você pensar quando quiser, sobre o que quiser, e quando não quiser, não pensar, é aquilo que você precisa adquirir para transformar isso em ferramenta. É que nem domar um burro chucro, né? Ele não vai ser útil para nada, né?
que para você, se você não amansá-lo, se você não, vamos dizer, adestrá-lo, né? Domesticá-lo, Não domesticá-lo. domesticá-lo, essa é a melhor palavra, perfeito. É. E então é isso. Essa questão aí, ela é importantíssima e eu só reforço, eu quis reforçar com este exemplo, porque achei que para mim foi muito didático, imagino que possa ser útil para outras pessoas também. Vamos para mais uma aqui. Então, a Vamos. Ivanda, que é outra frequentadora dos nossos bate-papos, né, desde o início, quando temos pessoas próximas que podem nos ajudar, ainda assim precisamos da vontade de ser ajudados. Eu acho esse um ponto que ela trouxe muito importante, porque ajuda, né, como a gente está tentando prestar aqui através desses bate-papos, ela não é uma coisa que prescinde do ajudado, né? A gente pode compartilhar ideias, dar sugestões, dar exemplos, mas depende da vontade da pessoa, de praticar, de Sim, experimentar, de se aprofundar, de meditar. Ninguém pode ser ajudado contra a vontade. Quem não quer ser ajudado, não vale nem a pena você ou eu ou qualquer outro gastar sua energia com isso, porque não vai render em nada. Há sim a principal coisa é a vontade. A pessoa pode não saber lufas de nada, mas se ela tiver vontade de aprender e tiver vontade de ouvir e de experimentar e estar aberto para essas propostas, isso vai ajudar bastante. E a única coisa que vai realmente ajudar, né? Zeca, se é, quiser comentar alguma coisa. sim. E, na verdade, todo esse trabalho que a gente está aqui fazendo no planeta Terra, que é o trabalho de evolução, ninguém pode fazer pelo outro. Cada um tem que fazer o seu, né? A gente pode encontrar pessoas que nos orientem, que nos ajudem, que caminhem juntos, mas é um trabalho muito pessoal. Eu entendo que cada um de nós, a gente faz parte do todo, né? Mas cada um de nós tem uma função nesse todo. E cada um de nós vai levar uma determinada experiência que é importante ser desenvolvida por você. Então, isso tudo só vai acontecer se você fizer. Não adianta contratar alguém para fazer por você, porque é igual a academia, né? Seria muito bom. E até hoje não inventaram isso e não acredito que vão inventar. Alguém que vá na academia por você. Isso não existe, né? Então, esse trabalho, ele é pessoal e cabe a você fazer, né? Claro que buscando informações. Fala, Mário. Como é que chama aquele instrutor em academia, aquele personal trainer? Personal. Você, Personal. você pode contratar o personal trainer, mas você vai ter que seguir as instruções dele. Não adianta ficar só olhando ele fazer. Não, não vai. Vai continuar com a barriga lá. A barriga não vai sair se ele fizer abdominal para você. Não tem jeito. A experiência é tua, né? Mas é uma experiência maravilhosa que a gente tem aqui, né? E quanto mais você faz. A gente se distrai muito aqui, é um planeta muito hipnotizante, né? Tem muita distração. E é bom se distrair, tem muita coisa aqui para a gente fazer para se distrair. Mas o que a gente veio fazer aqui, realmente, a experiência de fazer a nossa própria evolução, de entender quem nós somos e desenvolver a partir disso muitos poderes que a gente pode desenvolver, de controlar a nossa própria mente, de controlar a energia, de materializar o que a gente quer, é muito mais divertido ainda. É porque, como a gente só está acostumado com as distrações que a gente já tem, a gente acha que não existe distrações maiores. Mas essas distrações são muito melhores do que essas que a gente fica vendo aí no nosso celular, nas nossas telas, que são muito divertidas, né? Assistir um filme. Mas a tua própria vida é um filme, é uma aventura, entendeu? Se você olhar dessa maneira. Tem muita coisa para você fazer que é muito mais é, excitante, né? Assim, do que assistir um filme no cinema.
Fala, Marco. Agora, veja, mesmo quando você resolve dar um momento de paz para você, porque você está precisando relaxar um pouco, por conta de um esforço contínuo de atenção ou tudo mais, às vezes você fala: não, não, hoje eu vou assistir um filme aqui, vou sentar no sofá, pegar um cafezinho ou uma cerveja e vou relaxar um pouco aqui. Isso também é viável, né? O que você não pode é Claro. desperdiçar É, toda a sua vida fazendo isso. Agora, o que eu queria te comentar é o seguinte, é que às vezes, se você fizer com foco, atenção, qualquer coisa, inclusive se seu momento de distração e de diversão, você, quando está vendo um filme, você está vendo vida de algumas pessoas. E essas pessoas estão interagindo, coisas estão acontecendo, desafios estão aparecendo, decisões estão sendo tomadas consequências estão surgindo e aprendizados estão ocorrendo, ou não. E não importa o que o personagem aprendeu ou não, né, com aquilo, mas você, quando está lá observando, pode estar, vamos dizer, indiretamente vivenciando isso um pouco. Você não pode viver só disso, você não pode ficar 24 horas na frente da televisão. Mas mesmo quando você está se distraindo, todo o processo pode ser somar para você, assim como um sonho, né? Tem pessoas que pensam que o sonho não serve para nada e não dá nenhuma atenção. Mas durante os sonhos, muitas vezes estamos trazendo problemas pessoais nossos, dúvidas e coisas, e se estamos atentos, observando e estamos nos lembrando desses sonhos, aprendizados úteis podem acontecer, inclusive durante o sonho, né? Ou em seguida da nossa análise do sonho. Então, é, essas atividades, né, mesmo que temporariamente de relaxamento, elas também podem ser condutivas, mas nada substitui a sua vida. A sua vida tem que ser o menu principal, como o, o Zeca sim, colocou aqui, né? O menu principal é a sua vida. Mesmo por isso que o Tom fala, muitas vezes ele lembra disso, né? Ele fala assim, ele recomenda a meditação, ele recomenda que você medite pelo menos meia hora, pelo menos 2 vezes por dia, e também que você não medite muito mais do que isso, salvo em situações e condições especiais, porque senão você vai deixar o principal da vida. A meditação é um suporte, né? É uma camada de profundidade a mais que você está praticando, né? Está trazendo uma série de benefícios para você, mas se você começar a fazer demais e entrar e se aprofundar no mundo meditativo, no mundo das experiências fora do corpo, no mundo da visão remota, qualquer desses exercícios que, praticado com moderação, é útil para a sua consciência, para o seu eu real, para a sua vida, ele passa a ficar disfuncional, né? Então, o menu principal da vida é a vida, mas, né, com moderação, tem uma série de outras coisas interessantes que sim, você pode fazer também. claro, O, com certeza, faz parte. legal. Então, aqui tem a Vânia, que comentou assim, muito bom, né? Eu não vou ficar aqui fazendo autolouvação, Sim, mas vários dos comentários são extremamente positivos. E eu fico feliz porque a gente está fazendo algo que está dando prazer para nós e está sendo útil para as pessoas. E a ideia com foi essa, certeza. e quando você vê que está funcionando, fica Ótimo. mais É, recompensador ficar claro, aquele calorzinho interno de que a coisa está indo bem, né? Então, exatamente, com certeza. a Vânia começou com muito bom e colocou assim: medo igual a ego, amor igual a eu superior. Desconstrução do ego, ponto de partida para a evolução do autoconhecimento. Poder do observador escolher medo ou amor. Este tema é muito instigante, Vânia. Então, assim, ela pôs alguns pontos bem interessantes, ela captou muito aí do que a gente está tentando dizer e resumiu a história de uma forma bem, assim, didáticazinha, Simples. bem É, é. mnemônica. É, é que esse poder de escolha, na verdade, ele só vem depois que a gente passa pelas experiências e, né, tem conhecimento de como fazer. Porque enquanto a gente não in- faz esse processo e a gente consegue entender melhor o funcionamento, a gente não tem muita escolha, a gente acaba reagindo
com as nossas aprendizados do passado, que muitas vezes foram inconscientes ou até, na grande maioria, na nossa infância. Então, a gente, às vezes, tem respostas muito infantis para assuntos que mereciam um outro olhar. Mas enquanto a gente não entende que isso tudo pode nos influenciar, né, todos esses ensinamentos que foram instalados dentro do nosso sistema na nossa infância, a gente acaba achando que a gente é isso. E aí a gente fica sem ter o próprio livre-arbítrio, né? Porque você nem escolhe, você simplesmente reage. Ah, o cara me deu um chute na canela, eu dou um soco na cara dele e pronto. Se ele me puxar uma arma, eu puxo outra, e quando vê, está todo mundo na cadeia ou no cemitério, né? Estou dando um exemplo aqui, mas É o famoso faroeste. faroeste, pois é. Mas eu aprendi aquilo, eu reajo dessa maneira, ninguém fala assim comigo, porque se ele falar desse jeito, o que que ele está pensando? Não E daí sabe ele com quem está não falando. sabe com quem que está falando, que eu não tenho sangue de barata e outras bobagens, e que acaba muitas vezes fazendo que a pessoa não escolha conscientemente, né? E acabe até fazendo uma besteira, né? Estou dando um exemplo aqui mais radical, mas isso acontece em várias áreas. Então, para a gente ter o poder de escolha, para a gente ter o real livre-arbítrio, a gente precisa do autoconhecimento também, né? É. Para A poder ter gente essa. precisa sair da floresta do personagem, né? Do É, avatar, do é, ego, do medo, estar mais dentro, né? Do ambiente do que eu sou realmente, do eu real, da consciência, porque é essa que realmente faz escolhas. Fazer escolhas com o ego, fazer escolhas com a identificação com o personagem, não são escolhas nossas. Geralmente estão sendo influenciadas e manipuladas por qualquer um, por qualquer fonte. Então, assim, a escolha a gente passa a fazer quando está mais consciente, quando está mais desperto. Quanto mais a gente vai se aproximando e se aprofundando nisso, é maior a qualidade da escolha, mais realmente nossa. E quanto mais longe a gente está disso, né, é até um ponto onde praticamente nenhuma escolha é sua. Você acabou sendo pilotado e dominado por qualquer dessas identificações. Então, perfeito seu comentário, são complementa muito bem. reações, né? Mais reações. Reações, são É, reações, são coisas do personagem, da é, identificação, do ego, do medo, da crença, e sim. muito pouco do ser que você é. Aliás, muitas pessoas querem saber como materializar coisas, como fazer colapsar a onda quântica, né? Fazer as coisas acontecerem, e o que faz isso é a intenção do ser que nós realmente somos. Então, quanto mais presos, identificados nessa identificação com o personagem a gente está, mais longe a gente está de ter força, de ter poder, que tem a ver com o que você estava falando também. Quem tem força para executar coisas é o ser. Então a gente precisa cavocar, tirar essa sujeira de cima, chegar perto do ser, ver o que o ser realmente quer e aí conseguir fazer as coisas com a vontade e a intenção do ser, que é aquela que realmente produz efeito. Do contrário, apenas acidental e aleatoriamente, alguma coisa vai acabar acontecendo. Então, a primeira etapa não é você sair materializando coisas, né? Senão qualquer um fazia, né? Não é realmente esse o caminho. É, e na verdade, muitas vezes a gente quer uma coisa conscientemente, né? Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ter uma boa condição de vida, mas muitas vezes tem dentro de nós, no nosso inconsciente, coisas que querem ao contrário do que a gente está querendo conscientemente, né? Programações que foram instaladas durante a nossa infância, que são mecanismos de defesa, de proteção, e que geram crenças e que estão manifestando o contrário do que você quer, né? Você já está manifestando, mas não está manifestando o que você quer, está manifestando o contrário, porque você não percebe que aquilo está dentro de você, porque você não está fazendo esse processo de olhar para dentro para ver o que tem que ser eliminado, né? Porque tem muita coisa que a gente tem que tirar, né? Esse é um processo de limpeza, né? A gente tem que entrar para limpar. E se a gente não faz esse processo, vai acumulando, e aquilo também está criando realidade para você.
Essa é sempre, tanto que é uma pergunta que eu coloco. A pessoa está falando, mas eu quero fazer alguma coisa e não acontece. Espera aí, quem quer fazer isso, né? Quem É, quer fazer isso? É você mesmo? Você sabe quem você é? Você sabe se essa vontade é sua mesmo, né? é, E outras coisas. Às vezes você também. está fazendo acontecer coisas na sua vida porque inconscientemente você está puxando coisas que você conscientemente não quer, mas você está nessa luta e nem sabe que você está trabalhando contra você mesmo, né? Sim, sim. O dinheiro é muito comum, eu já vi é, várias linhas aí dessas de falar de manifestação, as crenças que as pessoas têm com o dinheiro. Então, tem gente que acha que o dinheiro é sujo, tem acha que o dinheiro ele é coisa de ladrão, que vai trazer problema porque as pessoas vão querer dinheiro emprestado. Tem uma série de crenças que muitas vezes você nem sabe que tem e que você está querendo, no teu consciente, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais isso, mais aquilo, mas no teu inconsciente está trabalhando contra, né? E o teu inconsciente tem mais poder do que o teu consciente, porque ele está ali 24 horas sem bloqueio, rodando. Ele não precisa se Não é lembrar desse verdade? assunto, ele está focado nele. Na verdade. É, exatamente, o tempo todo. Então, você pode ter uma crença, alguma coisa que aconteceu na tua infância, uma briga que você viu por causa de dinheiro, seja lá o que for, e aquilo está instalado em você e o teu inconsciente não quer que você tenha dinheiro, por exemplo. Estou dando um exemplo, mas isso serve para várias outras áreas, né? Legal. Beleza. A gente acabou não logrando ir até o fim das coisas que a gente poderia, porque a lista ainda tem outros tópicos, mas eu acho que a gente talvez possa dedicar mais um ou dois capítulos das nossas terças aí a Tá cobrir isso. ótimo, Eu acredito que é muito útil, né? As pessoas estão trazendo claro. temas interessantes e eu tenho certeza que mais de um vai estar interessado e tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui. Nós estamos complementando conhecimento sobre aquilo que a gente passou nas lives. Então, terminar aqui com essa é só uma afirmação da Ivanete, que já tinha feito uma colocação antes. Ela colocou assim: neste vídeo, né, neste que foi do medo, caíram tantas fichas. Gratidão imensa a vocês, Ivanete. Obrigado, Ivanete, por seu prestígio, por seu interesse, por seu feedback carinhoso. Espero que isso tenha ajudado outras pessoas, porque justamente quando a gente está tendo essas discussões, é um dos efeitos esperados é que fichas caem, porque todas as Sim, pessoas têm algum grau de experiência própria, de interação, de estudo a esta altura, e quando ela está interagindo, ouvindo aquele material, aquelas discussões, aqueles exemplos que a gente está dando, ele dá aquela chacoalhada e às vezes caem fichas mesmo. Esse aí é um dos melhores produtos que a gente está procurando passar para vocês. Quando algo você sente que as fichas bateram, caíram, isso é fantástico. Eu, pessoalmente, já tive várias assim, claro. quedas de ficha. É um momento de iluminação, praticamente. Exatamente. Muito bom saber disso. Eu agradeço Legal. também. Beleza. Beleza, então, Zeca, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de mais essa interação muito gostosa. Obrigado a vocês que nos acompanharam e deixem seus comentários, deixem suas perguntas, porque eles não vão ser perdidos. Tudo que entrar de interessante aqui, de tempos em tempos, a gente pretende dar uma tratativa para que você não fique sem esse suporte, porque geralmente ele é útil para muitas pessoas. Muito obrigado, deixe seus comentários, deixem seus likes, levem, compartilhem sobre as nossas lives, se você está achando que elas são úteis, compartilhe com outras pessoas que você acha que possam gostar disso, porque quanto mais gente a gente atingir com essas ideias libertadoras, né? A ideia aqui não é prender ninguém, é libertar. Esse tipo de ideia é o tipo da coisa que te liberta das crenças que você tem que foram embutidas aí ao longo dos anos. Então, você vai ficar mais leve e mais gente pode sair ganhando com isso também. Então, por favor, fique à vontade para indicar. Muito obrigado a todos. Zeca? Obrigado, Mário, e foi ótima essa experiência aí das perguntas e vamos para a próxima. Até semana que vem. Legal. Um Valeu, meu grande amigo. abraço. Grande Obrigado. abraço. Boa Tchau, tchau. semana. Você Tchau. também. Tchau.